Ah, estamos Pronto, de volta. tivemos uma queda de internet. Então, voltando para a Ah, contextualização de Santo Agostinho. Então, eu falava que ô a Paulo. obra Confissão, né? A obra As Confissões, melhor dizendo, é a única que tem um caráter diferente, porque é autobiográfica, né? E se a gente for pegar outras obras de Agostinho, nós vamos perceber um pouco da estrutura platônica, principalmente algumas que é de forma de diálogos. Isso a gente percebe uma influência forte do pensamento grego, não só na estrutura das suas obras, mas também dos seus próprios pensamentos. E aí a gente tem que colocar de fato na linha do tempo e perceber que é neste mundo que Agostinho dialoga para construir o seu pensamento filosófico. E também, como a teologia ensina, né, para também encontrar as verdades necessárias também para sustentar a fé cristã daquele momento. Já observa que muitos tratados de Agostinho são colocados hoje como verdadeiros tratados teológicos, pois se tornou de fato aquilo que sustenta hoje a fé cristã, o depósito fidei. Então, Agostinho, de fato, como você já ressaltou anteriormente, ele está inserido nesse mundo. E às vezes a gente olha com preconceito, porque ele era imbuído pela ideia platônica. E aí a gente sabe muito bem, quando se trata de um platonismo, a gente pensa muito logo a rejeição do mundo corpóreo, né? Existe essa tendência hoje de olhar com esse viés negativo. Então é com você a palavra. E o Agostinho não faz isso, né? É Uhum. claro que as coisas não se limitam nesse corpóreo, mas ele não renega. Então, e assim, sobre as confissões, o estilo do Agostinho, você vê, às vezes, em alguns diálogos do Agostinho, a semelhança mesmo com alguns diálogos do Platão. É fato, né? Ele é filho de uma época, como você já mencionou. Mas, por outro lado, gente, o Agostinho é um retórico. Esse é o jeito dele argumentar. É, esse é o jeito que ele, inclusive, ficou rico e famoso. E se tornou preceptor da família imperial toda. Então, esse era o jeito dele pensar. É claro que certamente tem influência do estilo platônico, não estou negando isso, mas esse era o jeito dele pensar também. Né? Então, eu não sei, eu não vejo assim tão amarrado assim, como uma imitação quase, como algumas pessoas colocam. E aí você falou a respeito da contextualizar o Agostinho hoje, né? A importância de estudar Agostinho hoje, tanto tempo depois. Por que estudar Agostinho? Ele ainda tem alguma coisa a nos dizer. Quando a gente vai às livrarias grandes, assim, Saraiva, e olha a internet, a quantidade de cursos, assim, workshops sobre o propósito da vida. As pessoas estão absolutamente perdidas. A quantidade de livros com esse tema, como ser feliz, o propósito de vida, as pessoas não sabem para que estão aqui, né? E tem uma indústria aí ganhando muito dinheiro. Essa é o homem inserido nesse ethos contemporâneo enfrenta essa crise de identidade muito forte, né? Com a pandemia isso ficou gritante, a quantidade de cursos sendo vendido para isso. E aí me parece que nós estamos buscando dois lados aí, ou a identidade a partir do corpo. E aí, sem nenhum demérito, gente. Eu tô só dizendo como é que é, né? Com tatuagens, coisas estéticas, cirurgias, tentando diferenciar a partir do corpo ou do mercado. Então, eu compro uma roupa muito exclusiva, um carro muito exclusivo, um carro para cada ocasião, uma roupa para cada ocasião, e eu vou me cercando disso, achando que isso vai me dar uma identidade. E nessa busca nós somos muito massificados, porque tem sempre alguém escolhendo aí por trás. E essa singularidade que nós queremos não é nem no corpo nem no consumo. Ela estaria remar mais, né, mais para águas profundas, que estaria na nossa subjetividade e não numa particularidade individual
externa, né? Então, eu penso que Agostinho, quando ele propõe um tipo de filosofia a partir da filosofia, de uma filosofia da primeira pessoa, por exemplo, as confissões que você citou, era muito comum na época do Agostinho as pessoas falarem não sobre coisas, mas fazer um escrutínio interno, um exame interior. Agostinho, enquanto professor, ele falava para os pupilos, olha, tem que ler bastante. Na biografia do Agostinho, do Peter Brown, ele fala isso. Ele dizia, tem que ler, é importante ler, mas mais do que ler, é esse escrutínio interior que você tem que fazer, porque é disso que sai a originalidade, não das leituras, né? Então, eu penso que o Agostinho faz uma filosofia na primeira pessoa, uma filosofia original, que só ele poderia fazer, porque ele faz esse escrutínio interno. A filosofia dele é fruto dos diálogos dele com os amigos, com os alunos, com o filho, com a mãe, né? Então, é uma filosofia na primeira pessoa e um retorno a si mesmo, e dessa maneira só pode ser original. Então, eu vejo dessa maneira. Perfeito. Então, a filosofia agostiniana, melhor dizendo, é um voltar à interioridade da alma. Eu creio que aqui está a verdadeira chave de leitura para Agostinho, seguindo já o que você já ressaltou. Essa interioridade é a capacidade também de ouvir o próprio eu. Por isso que é uma filosofia que parte de dentro para fora. Isso é algo de belo na filosofia agostiniana, porque é uma filosofia que parte da reflexão, mas de uma intimidade com o transcendente. Isso é algo de mais precioso em Agostinho. E aí, diante disso, a gente vai para a nossa segunda questão. Porque Santo Agostinho procura esclarecer várias questões em sua filosofia, tendo como um dos assuntos a liberdade e o amor, que é tida como uma forma de expressividade para a alma do ser humano. Então, se a gente for ver, em Agostinho ele trata de vários temas diante da sua filosofia, diante dos seus tratados. Existe até uma brincadeira que às vezes há também dentro da igreja, se a gente não sabe uma frase ou uma determinada obra, diga que é de Agostinho, porque ele escreveu tudo. Não, é sério que tem isso. Essa ideia, né? Diz que é de Agostinho, porque ele escreveu tudo, tratou de tudo, porque foi o que mais escreveu, além de Orígenes, né? Também temos Orígenes, que escreveu bastante. Olha, então, com você a palavra. Mas eu não sabia disso que você dizia. Na dúvida, mete o Agostinho aí. E eu fazendo um parênteses aqui, semana passada, eu descobri uma dessa. Porque, assim, como eu falei, eu estou começando, né, nos meus estudos agostinianos e estou num grupo de pesquisa que nós vamos fazer uma interpretação. Vamos publicar juntos, cada um vai escolher uma obra de arte, que existem várias, que retrata alguma passagem do pensamento de Santo Agostinho, obra de arte retrata Santo Agostinho em alguma passagem, e eu escolhi uma obra de arte que tem a imagem do menininho colocando a água no buraquinho lá, no orifício lá, e diz, menino, você está achando que vai colocar toda a água aí? E o menino diz para ele, é mais fácil isso do que você compreender o mistério da Trindade, enquanto ele estava meditando sobre a Trindade. Bom, sempre ouvi isso N vezes nas homilias por aí afora. E isso é a imagem, a frase mais famosa que eu tenho do Agostinho na minha mente desde que eu entendo por gente. Aí peguei esse negócio porque realmente é uma imagem que me lembra muito Agostinho. E a obra de arte é bem interessante, está no Museu da Catalunha. Enfim, aí comecei a escrever o texto. Fui direto na Trindade. É lógico que tá na Trindade esse negócio. E fui capa a capa, vai e volta, e vai e vem. E não achava. Falei, meu Deus do céu, mas que é isso? Aí mandei num grupo de estudos agostinianos, todo mundo, cri. Aí tá não sei aonde, tá no prefácio, sei de que. Eu falei, gente, não tá. Agostinho nunca disse isso. Eita. E então, assim, tem umas cartas a Cirilo,
algumas cartas apócrifas que talvez ele teria mencionado como exemplo. Mas aí não invalidou a minha tese. Por que não invalidou a minha tese? Continuarei escrevendo sobre a obra e sobre esse disse que atribui a ele. E por que atribui? Porque combina tanto com a obra de Agostinho que poderia ser perfeitamente. E existe outra também. Os discursos, por exemplo, com a Deodato. E se você me deixar, não vou responder a sua pergunta. Os discursos, por exemplo, com a Deodato, algumas pessoas questionam se foi todo com a Deodato mesmo. Todo mundo sabe, tem referência que o menino parece ser um prodígio em filosofia. Mas teria sido todo com ele? Tudo aquilo que aconteceu? Até mesmo sobre os pecados, quando as confissões que ele começa, algumas pessoas conjecturam. Será que não tem algum recurso retórico ali, sabe, para enfatizar? Ele é um advogado, né? Ele é um precursor aí da advocacia. Então, será que não tem um exercício ali disso? Então, assim, estou hipotetizando. Então, isso não mudou em nada, mas essa passagem, quem está ouvindo aí, ele não escreveu. Certo. Então, aí a gente tem a questão, né, que a gente da liberdade e amor. Um tema que tanto corresponde àquilo que é a expressividade da alma humana, né? Quando eu trato essa realidade da alma humana, né? A liberdade e amor, que está intrinsecamente ligada não somente a algo exterior, mas a algo que corresponde à minha interioridade, nesse sentido. Uhum. Essa é uma pergunta muito bacana e difícil, assim, porque leva um monte de... Aliás, assim, em Agostinho os temas são muito complexos, mas essa é especificamente difícil, né? Por que a liberdade e o amor nessa expressividade aí para a alma humana? Eu começaria falando, né, você falou de chave de leitura, logo no início das Confissões, Agostinho diz... no 2, eu acho, que o homem é inquieto. Nós temos uma inquietação natural. E o Agostinho é o máximo da inquietude, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sair da África, eu quero ir para Roma, eu quero ir para Milão, eu quero ficar rico, eu quero ficar famoso, eu quero isso, eu quero as mulheres, eu quero a beleza, eu quero isso. Ele é insatisfação, ele é, né, essa inquietude e insatisfação o tempo todo. Então, o homem é inquieto. E por que eu estou falando dessa inquietude? Porque o amor é movimento. O amor é inclinação. O movimento é uma tensão. O amor é uma força de vida vital que ela te impulsiona o tempo todo. Então, essa inquietude de Agostinho já começa aí com essa tensão do amor te provocando para buscar, para ir além. Ela não é à toa, não é para tomar remédio para passar. Você tem que seguir o fluxo dessa tensão do amor. Agora tem que pegar a vibe certa, né? Porque senão você vai se comprometer, vai socar os pés pelas mãos. Então, o amor é essa inclinação ao movimento, o amor flui nesse dinamismo, e daí temos que ter cuidado para não amarmos qualquer coisa. Porque quando nós escolhemos amar, essa pulsão que vai te levando a querer amar, você se torna aquele objeto amado. Né? Então, tem que ter cuidado com o que você vai amar. Eu me lembro, eu sou mais velha, quando o Michael Jackson morreu. Todo mundo dizia, puxa, gente, eu gosto do Michael Jackson, nada contra o Michael Jackson, já dancei pra caramba. Mas assim, ai, puxa vida, tão rico, tão isso, pop, e tanto dinheiro. Ai, eu queria ser o Michael Jackson, né? Gente, quem gostaria em sã consciência de ser o Michael Jackson? Uma vida trágica, né? Então, tem que ter cuidado com o que você ama, porque você se torna. Então, hoje as celebridades, né? O objeto que você ama, você se torna aquele. Então, nós temos 2 tipos de amor e 4 tipos de objetos para amar em Agostinho. Os 2 tipos de amor, o primeiro tipo de amor é o amor a si mesmo. O amor a si mesmo é o mais fácil. E aí eu vejo que algumas pessoas, e às vezes pessoas bem intencionadas, em posts de internet, da psicologia, às vezes da área de alguma religião até, diz assim, tem que amar primeiro, se amar primeiro.
nos amar primeiro já é o que nós fazemos, assim, porque o egoísmo é mato aqui. O negócio é se voltar para o outro. E amar a si mesmo e se fechar aqui não vai para lugar nenhum, você vai ser infeliz pra caramba. Então, o primeiro tipo de amor é o amor a si mesmo. E o segundo tipo é o amor a Deus. E os 4 objetos que nós podemos amar é Deus, nós mesmos, os nossos próximos e o nosso corpo. Nós mesmos e o nosso corpo, o Agostinho nem gasta muito latim para falar o amor a nós mesmos e ao nosso corpo. Esse é óbvio que nós amamos. Eu me odeio, eu quero me destruir. Alguém pode falar, não, tem. Tá, mas eu acho que na época do Agostinho essas questões ainda não existiam muito, se existiam, bom, ele não trata delas. Amar a mim mesmo, ao meu corpo e querer bom para mim é algo bem comum, bem razoável, todo mundo tem. Agora, amar a Deus e os nossos próximos é que começa a complicar. E aí, então, pode falar. É compreender também o amor como uma virtude, né? Isso que é a síntese do pensamento agostiniano. Virtude porque é uma virtude cristã. Ele parte desse prisma cristão. Se eu amo somente a mim mesmo, esse amor não se torna movimento, se torna aprisionamento do meu próprio eu. E aí não há fruição, como você falou, não há, de fato, relação, não há alteridade. Uhum. Você falou de virtude, e o amor é a essência de todas as virtudes. A justiça é o amor a uma coisa mais ou menos igualitária, que não seja só para mim. Uma outra virtude, virtudes menores, a paciência, por exemplo, é o amor. No final das contas, todas as virtudes, o fundamento é o amor, né? Então, amar a Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, só é totalmente compreendido aqui na medida que tem uma outra ideia. E ao próximo como a ti mesmo. Porque esse amar a Deus sobre todas as coisas, em Agostinho, e ele fala disso, não exatamente com as palavras que eu vou falar aqui, mas é pouco provável que exista uma demanda de Deus, do Cristo, para mim. É pouco provável que o Cristo vai bater na minha porta e me pedir um copo d'água. Se fosse Deus pedindo, Deus nunca vai pedir nada. Agora o que pede é o menino dali, é o outro dali, é o seu vizinho que precisa de uma palavra. Deus não vai te pedir conselho, Deus não vai pedir tempo, Deus não vai te pedir nada. Então, amar a Deus sobre todas as coisas no outro, porque é o outro que precisa. Então, o próximo como a ti mesmo. Então, o amor me parece que vai nessa via. Amar a Deus sobre todas as coisas no outro, no meu vizinho, no meu colega de trabalho, nas pessoas que eu encontro no sinaleiro, nos funcionários que eu pago, enfim, passa por aí. Perfeito. Temos aqui também uma ética, né? A ética do amor. Agostinho apresenta uma ética, ou seja, um norte para ajudar cada um de nós vivermos bem em comunidade, nas nossas relações, melhor dizendo, né? Isso. E essa relação ética que você fala, me parece muito importante, isso que você destaca, porque o Agostinho não desvaloriza o conhecimento, por exemplo, sabe? O conhecimento, a ciência, tudo isso é muito importante, né? O Agostinho é um estudioso e ele sabe muitas coisas a respeito da ciência, das descobertas da época dele. Mas qual que é o problema do conhecimento e da ciência? O conhecimento e a ciência, ele não me faz ser uma pessoa melhor. Ele não me leva ao amor. Ele não me faz ser uma pessoa boa. E aí, neste ponto, ele é muito diferente do pensamento socrático na boca do Platão, me parece, gente. Eu entendo assim, tá? Eu posso estar enganada, mas eu entendo desta maneira. Qual que é a obra lá do julgamento do Sócrates, gente? Apologia. Apologia. Isso. Lá na Apologia, tem uma passagem que os discípulos do Platão, perdão, os discípulos do Sócrates, vários deles, pelo menos 2 deles, se tornaram tiranos. E tem uma passagem que é uma coisa mais ou menos assim, ele fala assim, o cara diz assim, olha, Sócrates, mas você não fica assim meio chateado, não? Porque os seus discípulos estão virando tiranos, estão lá
colocando o povo no espeto aqui. E eles foram seus alunos brilhantes, e o Sócrates diz, olha, ele só pode estar louco. O cara tá matando esse monte de gente e você diz que ele pode estar louco? Só isso? E aí o Sócrates responde assim, alguém que conheceu a verdade e não faz o bem só pode estar louco, porque uma vez que você conhece a verdade, você necessariamente faz o bem. Olha como o Agostinho avança, ele vai falar, não, o intelecto não arrasta a vontade, por causa do pecado original. Eu não queria entrar nesse ponto, porque embora seja interessante, é uma coisa que vai para uma outra linha aqui, que eu acho que não talvez seja. Mas o intelecto não arrasta a vontade. Basta, não vou nem usar argumentos religiosos. Você vai tirar a carteira de motorista. Treinou, sabe dirigir. Tá lá esperando sua vez. Você sabe que tem que dar seta. Claro, sai alguém lá de dentro e fala, reprovei. Por quê? Não dei seta naquela esquina. Você vai lá, faz igualzinho. Não deu certo e reprovou. O intelecto arrasta a vontade? Não. Né? Claro que eu sei que é um exemplo chucro, mas é isso, não arrasta. Eu sei que é o certo, como é que come, como é que faz, mas eu não faço, porque a minha vontade é maior e eu como açúcar, né? E eu não vou para academia, você vai. Então, essa questão da ética em Agostinho, o conhecimento é importante, mas ele não faz você ser uma pessoa boa. E aí, quando você olha assim, os maiores crimes, talvez esteja muito mais próximo com pessoas que estudaram, crimes do colarinho branco aí, do que crimes de pessoas que não têm conhecimento. Justamente. Muito bom. Então, aí também temos agora a nossa terceira questão, né? Que como as questões foram expostas por Agostinho sobre a liberdade e sua relação com o livre-arbítrio, né? E a graça, que também todas essas questões estão intrinsecamente juntas, né? A liberdade e o livre-arbítrio, né? E a graça, né? Pois é. Esse problema do conflito entre liberdade e necessidade, que está presente na maioria dos grandes filósofos, que a modernidade batizou de problemas dos futuros contingentes, né? O Agostinho passa por isso. E é outra pergunta difícil, gente. Assim, nenhum filósofo dá conta dessas tensões todas. Toda teoria tem, né, seu tendão de Aquiles ali. Com o Agostinho não é diferente. Mas aquelas perguntas simplórias também, sabe? Não pega, porque essa aí eu posso até não dar conta de responder aqui, porque eventualmente falta leitura e um traquejo aqui, mas o Agostinho, aquelas respostas assim, se Deus sabe tudo, então não existe liberdade. Essa não precisa nem colocar, que vai passar vergonha, porque na obra toda essas coisas já estão muito bem construídas, muito bem fundamentadas. Me parece que não faz parte. Assim, então, o amar o outro é por nós e é para deter o bem mais elevado. Então, quando nós pensamos a questão da liberdade, o amar... Oxe, gente. Acontece. Daí. Assim não pode? Não, né? Assim, isso, assim. Pronto. Vamos ver se vai ficar. Pera só um pouquinho. É que quebrou um negocinho aqui. Pronto. Ele, né, perfeito. ele tá desequilibrado, tá caindo aqui. Peraí. Pronto, tá bom. Tá sem áudio. Aqui. Então, no livre-arbítrio, começando aqui, retomando que eu me perdi, o problema do conflito, então, entre liberdade é essa colocada que muitos filósofos passam por ela. Quando eu tenho uma necessidade, não é só na questão do Agostinho, não. Em outros filósofos também modernos, não recorre ao argumento de Deus, passa por essa dificuldade da possibilidade de liberdade. Então, primeiro que nem toda liberdade é válida. Então, ele vai falar que existe uma liberdade que é má, e não preciso nem usar esse termo mal.
sabe? Uma liberdade que é doida, né? Alguém poderia falar, olha, liberdade não existe porque eu quero voar e eu não posso. Liberdade não existe porque eu quero pular, ficar flanando e não cair. Existe a lei da gravidade. Eu quero nascer e não morrer. Então, seria lunático algumas observações assim acerca da liberdade. Então, o Agostinho vai manter, não neste termo, mas algumas outras coisas. Então, na Cidade de Deus, ele refuta aquelas teses que estabelecem os destinos como algo predestinado. E Agostinho refuta o Cícero também, quando ele acredita que é impossível conciliar livre vontade do homem com a presciência divina. Então, essa ideia, se Deus sabe de todas as coisas, como é que existe a liberdade? O Agostinho, né, nessa obra, ele dialoga com Cícero e ele rebate essa tese. Mas eu quero começar falando da obra O Livre-Arbítrio. No Livre-Arbítrio tem um diálogo bem interessante que com o Evódio, que era um amigo dele. E o Evódio já manda logo assim, porque Deus deu o livre-arbítrio ao homem sabendo que podia pecar. Esse é um outro grande tendão de Aquiles do Santo Agostinho. Por que que, se Deus é perfeito, ele faz um homem imperfeito e sabe que ele vai pecar e ele dá, né? E aí o Agostinho diz, acaso acha que Deus, sabendo que poderia pecar, não deveria ter dado essa liberdade? E o Evódio responde para ele, é o livre-arbítrio da vontade que nos permite pecar e que causa todos os problemas, ele diz para ele. Então, pode ser que não deveria ter dado. E o Agostinho tem uma resposta ótima. Ele diz, tá, então você acha que, sabendo que o homem poderia pecar, não deveria ter dado o livre-arbítrio? Bom, as mãos, quando as pessoas matam, é com as mãos. Quando elas são cruéis, quando elas torturam, com as mãos. Então, que tal não dar as mãos para elas? E aí ele leva a argumentação para isso, sabe? E que é muito interessante. O livre-arbítrio é o que nos torna humanos, é o que nos diferencia dos outros animais. Que graça haveria, graça no sentido de divertido mesmo, não a graça divina, que graça haveria. Vamos pensar até a questão da bioética. Acho que essa questão do Agostinho dá para pensar a questão da bioética. Outro dia eu estava lendo aquelas revistas de ciência dizendo que existem códigos genéticos, você pode pegar uma criança bebezinha e ver as possíveis doenças que ela vai ter. Os genes que eventualmente teria maior tendência para a violência, para algum tipo de crime. Bom, vamos supor que tem essa tecnologia, não vamos entrar no meio, vamos supor que existe essa tecnologia. Nós vamos querer isso, uns chips nos mapeando e dizendo quem vai o quê, ainda que ele fosse eficaz. E se fosse eficaz? Se eu tivesse um gene que me diz que eu sou violenta, então quando eu fosse matar alguém, fazer alguma coisa, eu ficasse como estátua de sal. Gente, que mérito eu ia ter em ser boa? Nós nos tornaríamos, eu não sei dizer o nome, mas não seria gente, né? Uma máquina... que você desliga o plug quando ela dá um defeito e vai estragar alguma coisa, né? Então, eu penso que essa questão do livre-arbítrio dá para pensar até uma questão da bioética. Não há humanidade sem a possibilidade da liberdade, da escolha, né? Agora, outra coisa, mas aí os homens fizeram mal. Olha, em Agostinho, ele falou, olha, devagar aí, porque nem todo mal é mal e não todo bem é bem. A gente é meio assim sensível e acha que tudo é mal também. Não é bem assim, não. Ele coloca uma ressalva aí do que não é tudo que é ruim, afinal de contas. Então, a vontade, a liberdade e a graça caminham juntas. E aí, essa questão da presciência de Deus, eu comecei a falar que ele se refuta Cícero. Essa questão de Deus saber sobre as coisas tiraria a minha liberdade? Isso passa por alguns temas interessantes, assim, fora disso. A questão da Virgem Maria. Eu tenho encontros, ajudava a irmã Antonella na catequese, e aí, então, uma menina, volta e meia, aparecia com essa pergunta. E se Maria não tivesse dado sim?
Como é que teria sido? E se Maria não tivesse dado sim? Não, não tem como. Maria só poderia ter dito sim. Mas se ela não dissesse, bom, eu imagino que Deus daria um outro jeito. E realmente é uma pergunta muito difícil. Mas se ele sabia que ela ia dizer sim, então não tem liberdade. Bom, eu acho que essa presciência de Deus não tira a liberdade. E aí, como professora, assim, a forma que eu consigo pensar é a seguinte: eu tenho uma sala com 60 alunos. E aí, eu vou dividir um seminário. Seminário difícil, conteúdos difíceis. Vamos supor que sobrou um conteúdo lá que ficou meio sobrando e eu preciso dar no seminário. Se eu colocar em algum grupo, todo mundo vai criar caso, vai ficar muito bravo, mas eu preciso encaixar em algum seminário extra e não vai ganhar mais nota por isso. Eu, como professora, já há 20 anos, eu sei exatamente qual é o aluno, qual é o grupo que eu posso ir lá e falar: fulaninho, olha, esse conteúdo aqui é muito difícil, é a mais, você não vai ganhar nenhuma nota, você pode fazer esse conteúdo a mais? Eu sei exatamente qual é o aluno que eu posso ir. Eu nunca errei. Tô dizendo que eu faço isso sempre, não, tá, gente? Mas, assim, alguma coisa do gênero. Eu sei exatamente qual aluno que eu vou. E eu obriguei, ameacei tirar nota? Nunca, jamais. E se ele, por algum motivo, falar: professora, tô enrolado, jamais eu vou ficar chateada e nem nada. Então, e aí alguém pode dizer que não tinha liberdade? Sabe, de novo, um argumento muito simples, mas é mais ou menos essa a ideia. Maria, sendo quem ela jamais vai dizer não. Maria não é uma, oh, vem cá, você tem bom comportamento, venha cá. Né? É mais do que isso. Então, das condições exigidas para fazer o bem, tem um comentador de Agostinho que eu gosto muito, que ele chama Etienne de Gilson. Muito E ele bom. resume essa questão da presciência de Deus da seguinte maneira que eu vou ler. 2 condições são exigidas para fazer o bem. O dom de Deus, que é a graça e o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, não haveria problemas. Sem a graça, não haveria o livre-arbítrio. Após o pecado original, ou o pecado em suma, qualquer pecado, não quereria o bem, se quisesse, não poderia, não conseguiria realizá-lo. Então, acho que é isso, né? Para fazer o bem, 2 coisas. O dom de Deus, que é a graça, e o livre-arbítrio. Não existe bem sem livre-arbítrio. Se eu sou um robô, eu falo que um robô fez o bem? Né? Eu falo que um robô fez o bem? Não falo. E se com livre-arbítrio, eu incorro no perigo do erro. E se eu não tenho a graça, eu ficaria amarrada para sempre no erro. Né? Então, a graça é a possibilidade de eu usar a minha força para buscar o bem de novo, para voltar. Então, a possibilidade de fazer o mal é inseparável do livre-arbítrio, mas o poder de fazê-lo é a marca da liberdade. A possibilidade do mal é a marca da liberdade. E olha, é a gente que tem esse esmero com liberdade, sabe? Porque Agostinho nem é muito assim. Quando ele fala dos dons que nós temos e das coisas, ele diz assim, ó, que nós temos outras coisas muito mais importantes. Ele diz assim: enfim, o livre-arbítrio vem de Deus, mas não é o bem maior que nós temos. A justiça é um bem maior, que não tem nada a ver com liberdade. Justiça é fazer o que tem que fazer naquele momento ali, né, específico, com a qual não podemos pecar nem mais baixo como corpo. Então, ela é um bem intermediário. A gente aqui tem um fetiche, assim, por falar de liberdade. Alguém perguntou lá no João Aparecido, estuda Maquiavel, perguntou se tinha diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Ora, no livro do Agostinho, em algum lugar aqui, eu até marquei aqui a citação, depois mais adiante eu encontro, ele acha que o livre-arbítrio é a própria liberdade. Os comentadores de Agostinho, quando pega a obra inteira, diz que tem uma diferença, que existe uma liberdade religiosa, existe uma liberdade política, mas assim, ele não foi uma coisa que ele se ocupou de pensar a liberdade. Ele pensa na medida que serve ao livre-arbítrio, e a liberdade política estaria na cidade dos homens, e aí você tem momentos que a liberdade é cerceada de uma forma arbitrária e é ruim mesmo, e não deveria acontecer, mas ele fala que o governo na cidade dos homens é necessário, porque não tem outra maneira, e às vezes a liberdade política, quando perdida, quando ameaçada, de falar, isso pode até ser boa
Então, tá vendo como o bem e o mal em Agostinho às vezes dá uma oscilada? Por que pode ser boa? Como é que a perda da liberdade política pode ser boa? Pode, se você não for obrigado a ter uma religião errada, por exemplo. Que bom que teve. Ou então, se você, porque perdeu a liberdade, se sente pressionado a falar a sua verdade, sabe? A ir de encontro com a verdade. Porque às vezes esse momento dessa tensão política, o próprio Agostinho faz os seus debates com os maniqueus, muito essa questão política, né, para se colocar. Então, a liberdade política é de um tipo, a liberdade religiosa de outro, mas de repente a liberdade religiosa pode até ser aprendida com a perda da liberdade política. Muito bom. Perfeito. Temos também a questão também em uma linguagem culta, né? Os dicionários informam que a liberdade é algo como um estado de pessoa livre, isenta de restrição externa, ou coação física ou moral. Para Agostinho, de que se trata a liberdade? A liberdade não significa fazer o que quer. Não é dessa maneira, de uma libertinagem. Às vezes a gente confunde muito bem o conceito de liberdade. Porque a liberdade cristã, ela é pautada também naquilo que só o ser humano tem, que os animais jamais poderão atingir essa potencialidade, que é a racionalidade, a consciência. Com você a palavra. A liberdade em Santo Agostinho, depois da queda, né, de Adão, ela fica diferente. E aí ele vai falar que existe uma liberdade falsa, que é a liberdade efêmera, que eu acho que tem a ver com essa liberdade, sabe, do jovem, assim. E que não tem problema também o jovem ter. O problema é o jovem ficar cinquentão procurando a liberdade dos 17, né? Achando que liberdade é isso. Que tem a ver com essa liberdade da concupiscência, que tem a ver com a liberdade efêmera. E aí vem a insatisfação. Porque você vai experimentando essas liberdades e a tensão interna, a inquietação, nossa, só vai aumentando. Só vai aumentando, porque é a busca falsa, é uma liberdade defeituosa. Porque essa liberdade defeituosa, ela tem aquela maldadezinha que se deleita com o erro, com o vício. E o Agostinho sabe disso. Ele sabe disso porque ele é homem. E, né, homem no sentido aí geral, homem e mulher. Eu também me incluo nessa categoria. Ele sabe, quando ele pede, dê minha castidade, mas não agora. Olha aí, puxando ele para trás, né? Então, ele sabe disso. Essa liberdade é falsa e errônea e angustia. Então, uma liberdade vã, que desde Adão, a gente vem puxando. Que é essa liberdade que a gente imagina hoje, né? Me parece. E tem a liberdade séria, né? A liberdade da retidão, que é a verdadeira liberdade, que é viver a vida cristã. Usar a liberdade, quando é usada de modo indevido, é como você pegar, sei lá, um rádio e tentar usar como televisão. Ou, sei lá, um rádio tentar usar como CD. É você pegar um serrote e tentar passar geleia numa bisnaguinha de batata, sabe? Não vai ficar ruim, porque a nossa liberdade tem uma outra função, ela tem uma outra tarefa, ela tem uma outra proposta, né? Que é a vida cristã, que é o amor a Deus, mas não por Deus, mas é para a conformidade da nossa essência, daquilo que nós somos feitos, para sermos bons, para contemplarmos a verdade, não por Deus, mas por nós mesmos. E aí a gente já entra numa questão que já até foi tocada, mas a gente não desenvolveu, que alguém pode falar, então é um amor egoísta? Em um certo sentido porque eu amo o outro na figura de Deus, para eu evoluir, para usar um termo adequado para os tempos de hoje, para eu encontrar o meu propósito, para eu ser feliz. A felicidade não é o objetivo último, mas ela está junto na busca da verdade. Como é que eu busco a verdade? Como é que eu aquieto o meu coração? É pelo outro, é na bondade, é na vida cristã, na moral cristã.
E alguém fala, é egoísta. É egoísta. Mas tem um detalhe. Como é que pode ser egoísmo se é no outro? Sabe? Então, tem uma tensão aí, talvez tenha, talvez eu não tenha compreendido. Mas é um argumento assim, que é construído, que procede dessa maneira. Pode dar, é o egoísmo. Você vai à missa porque é um egoísmo. Você se converte, você se confessa, mas aí é um egoísmo, mas aí para fazer esse meu egoísmo, eu vou no outro e não em mim. Que aí me parece que dá um tônus totalmente diferente. Então, a liberdade passa por isso aí, me parece. E a partir do meu ir até a igreja, a missa, é um ato coletivo, né? Ninguém se salva sozinho, né? É um ato coletivo. Aí se a gente for ver até o matrimônio, que eu estou trabalhando no meu trabalho do curso de teologia, né? A questão do amor esponsal, né? Que essa ideia como dessa unidade originária do homem e da mulher. Essa unidade o fim dela é coletivo. Nesse sentido, a gente percebe que a dimensão comunitária é algo que está intrinsecamente ligado a cada um de nós. Não tem como fugir dela. Então, finalizando a última pergunta, que já estamos nas Eu 22 falo horas, demais. e é muito bom, né? Essa pergunta vai sintetizar tudo o nosso eixo. Porque o amor, na filosofia de Santo Agostinho, está ligado com o projeto de Deus para o homem. E aqui, quando a gente coloca esse projeto de Deus, esse projeto está ligado com a liberdade e também com a ideia de amor. E também com a vontade, né? Com você. Então, essa questão é o amor. Sabe quem estudou isso assim de uma forma muito bonita? Foi a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, a tese dela de doutorado foi sobre o amor em Agostinho. E aí o amor em Agostinho, ele se dá, segundo uma interpretação da Hannah Arendt, no modo reverso do amor. Por que é um modo reverso? O amor em Agostinho é um modo reverso, que é aquilo que nós estávamos falando. É uma renúncia total de si por inerência de Deus. É o passar por si compreendido como um esquecimento de si. E por que a Hannah Arendt fala disso? Por que ela, né, sendo uma judia, todo mundo sabe da história da Hannah Arendt, ela escolhe falar do amor em Agostinho? Por questões óbvias, né? Se você tem um esquecimento de si para o outro, você abre um leque de possibilidades ali que o que ela passou, né, das perseguições do nazismo, não aconteceria, né? E esse desejo correlato da vida humana, que é o seu próprio bem. Eu faço isso no outro, o bem para o outro, mas é para o meu próprio bem. E está fora de nós. E aí, quando eu faço para o outro, eu vou percebendo que a minha felicidade está fora de mim e, inclusive, está fora da vida humana, que não está aqui, né? Nesta vida aqui. Que aqui é só uma especulação para um outro momento. Então, a caridade, o viver para o outro, liga o homem a Deus. Enquanto o mundo, as coisas do mundo, liga o homem ao mundo. Ele fica aqui e ele não transcende. Por isso, me parece que a questão da caridade e do desapego aos bens terrenos, às vezes não passa por muito por... Você tem que desfazer das suas coisas, mas é você não tornar aquilo a sua vida exclusiva, né? Porque o que você ama, você se torna. Eu diria que é isso um pouco. Beleza, muito bom. Agora, tem uma pergunta aqui do. Acho que é professor não sei se é professor ele. É o João Barreto. Ele O botou aqui João, ele na. fez filosofia na minha época. Ele era uma turma na Ah, minha frente. Ele tem o uma escola João. de música, Que Holanda. bacana. Legal, João. Bem-vindo, João. Ele está perguntando qual a relação do amor em Agostinho com o debate sobre o amor em Platão. Com certeza com a obra Banquete, né? De Platão, toda aquela realidade. Se tem alguma relação entre Agostinho e a obra de Platão, os diálogos, né?
Olha, assim, a obra tem, né, acho que 5 etapas ali, que até um vídeo gravado disso. Mas eu acho que aquela última parte do banquete do Platão, perdão, quando o Sócrates vai falar, que ele é o último a falar no banquete, que ele diz que tudo que ele aprendeu sobre o amor foi com esqueci o nome da mulher, quem quiser passar a cola aí, esqueci o nome, me deu um branco agora. É nome Com estranho. aquela mulher, me ocorreu agora. Vou lembrar daqui a pouco. E aí, então, tudo que ele aprendeu com o amor foi com ela. E que tudo que eles tinham falado sobre o amor até então, né? Que o amor era belo, que o amor era generoso, que o amor é falta. O amor é falta. E aí todo mundo fica assim, hã? Todo mundo exaltou o amor e disse, amor é falta? O amor é falta. Amamos porque não tem. Amor é movimento, é tensão, porque eu quero o que me falta. Então é o amor que me move a olhar o mundo, a buscar as coisas do mundo, a buscar as coisas superiores invisíveis. É o amor, é a falta. É o que eu não tenho aqui, que eu fico de galho em galho procurando a falta. Então, eu diria que a aproximação está ali na falta, sabe? Só que depois Agostinho leva para um outro lado. Mas em Agostinho o amor também é falta. Falta de quê? Da perfeição de Deus, do amor de Deus. E aí, quando você faz esse retorno a si mesmo, em Agostinho, eu acho que isso é importante falar, não é para ficar lustrando o seu eguinho interior. Pois não, ele não fala ego, não, gente. É o que estou falando. Assim, seu euzinho interior ficar lustrando, não tem nada ali. Nosso eu interior não tem nada. É só a mazela, é só a vontade de roubar as peras do vizinho, só pelo deleite. É ver esse nada e procurar Deus. É Deus, não o nosso eu, é em Deus. Então, nós queremos a completude daquilo que nós fomos feitos para e perdemos. Queremos resgatar. É isso. Ele me fez lembrar lá da filosofia 6 Idiotina? É idiotina, gente. Exato. Idiotina? É Ele me fez, idiotina? Ai, ele me fez lembrar da filosofia antiga lá, e HF1, idiotina. História da Filosofia 1. Bacana. Muito, Ele lembrou o nome aqui, ó. Diotima. muito bom. Vamos finalizar, né? É interessante perceber que ele botou ainda aqui abraço, abraço, João. O pensamento de Agostinho diz muito para a sociedade atual, principalmente numa sociedade que é marcada pela indiferença, né? Hoje a gente não se sensibiliza pelo outro. E aí, às vezes, a gente pensa que um pensamento de Agostinho não tem nada a ver, porque, como diz um professor meu, é um pensamento medievo, lá atrás. Mas é um pensamento que diz muito, porque a filosofia é diálogo. A gente jamais pode compreender a filosofia apenas como algo fechado, mas a filosofia é diálogo. A gente pode dialogar com o medievo e dialogar com o moderno, com o contemporâneo, como a gente observou aqui, colocamos a Hannah Arendt, que ela faz a sua tese no conceito de amor em Agostinho. E aí a gente pega, de fato, a filosofia e podemos tomar café com vários filósofos de cada tempo. Isso é a grandiosidade da filosofia. Então, você poderia ressaltar, para finalizar a nossa live, a importância de Agostinho hoje, diante desse cenário da indiferença, né? Vou pegar uma coisa fragmentada que é impossível fazer justiça a Agostinho, mas assim, uma coisa que eu estou me ocupando é do De Magistro, que é a obra dele que trata da educação. Gente, aquela obra é uma obra curtinha e não é fácil. É curtinha, mas Eu não é nunca li, fácil. eu nunca li, tu acredita? Não Vou é uma segurar obra ali. fácil. Mas assim, você pode entender que o De Magistro fala de filosofia da linguagem, filosofia da educação, um monte de coisa. Mas assim, vou pegar um ponto aqui. Começa o diálogo com o Adeodato, filho dele. Ele fala assim, Adeodato, por que é que nós falamos? O que almejamos quando falamos? E aí o Adeodato fala, almejamos ensinar ou aprender. Quando a gente fala, ou a gente quer ensinar ou a gente quer aprender. E aí ele diz, não. Quando nós falamos, nós ensinamos.
E quando nós escutamos, nós aprendemos. Então, eu estou falando aqui, eu estou ensinando. Aí, quando eu paro de falar e você fala, você está me ensinando a pergunta. E aí eu escuto. E aí depois eu ensinar assim. E aí a argumentação vai levando adiante e ele chega que a tarefa do professor aqui, neste mundo, não é ensinar. Ensinar é o mestre interior. Mas ele pode fazer uma coisa fantástica. Ele pode admoestar, que é te pensar, te buscar, te incomodar para você virar o olho e olhar, é aqui. É aqui que tá. É como você tá passando de trem e alguém te abre a janela e diz, olha lá, admoestar é isso. O bom professor, ele não ensina, ele te admoesta. Ele te mostra, é por lá, vai por aqui. Mas é você, por meio do mestre interior, que aprende. Então, e se isso ele for um professor sério, porque o resto é conversa fiada, é jogo de linguagem e coisas assim. Perfeito. Então, me lembrei, sabe o quê? É aquilo que a psicologia chama, quando você falou estralo, do insight, né? Né? Aquela sacada. O professor, ele é capaz de dar, fazer nós ter um insight, ter a ideia, fazer o despertar, né? E aí cabe a cada um de nós, cabe a nós, né? Na nossa racionalidade, descobrir este mundo, né? Estes fenômenos que estão ao nosso redor, né? E se esse admoestar te virar o pescoço para o ponto certo, haverá, ele não usa esse termo insight, mas já que você usou, esse termo, né, esse insight, e você vai dizer, é isso. Ou se não, bate e volta. Porque tem coisa que você ouve, porque não orna com o resto ali, né? Não com os princípios cristãos, no caso de Agostinho. Então, muito bem. Então, Guilherme, obrigada. aprendemos hoje de Agostinho, né? Que de fato é uma ética que nos ensina para a vida, né? É um modelo de educação, né? Não tem como fugir dele. E aí, às vezes, a gente pensa que é somente um tratado que deve ser lido somente na ótica, que eu posso dizer, teorética, do teorema em si. Mas é algo que deve ir para a prática. Eu achei muito interessante essa sua ressalva, trazendo a temática da educação, né? É algo que os gregos nos ensinam muito, né? Na sua paideia, né? A educação é o norte de tudo. É o norte para quebrar, de fato, todas as cadeias da indiferença, da injustiça. E às vezes a gente quer encontrar outras formas para solucionar os problemas da sociedade. E aí a grande chave é a educação, né? Porque a educação move o cidadão por inteiro, né? Não, Agostinho é fantástico, gente. Às vezes as pessoas ficam só nas confissões, não que seja só, não estou falando só de ser pouco, mas é porque tem coisas assim muito bacanas. Muito bom. Então, é isso. Agradeço a sua disponibilidade nesta noite, viu? Foi um Eu que prazer agradeço pelo convite, pela confiança. Obrigada a estar todos com que você pensaram. nesta noite. Muito agradável. Vai surgir outras oportunidades, se o tempo permitir, Agradeço. né? A correria, com certeza, acadêmica é grande. E aí, às vezes, a gente conta um tempinho. Eu digo que meu Instagram, todo mês eu tento fazer uma live, a fim de propagar de fato, seja a filosofia, seja a teologia, às pessoas leigas, né? Às comunidades, esse povo que me segue. E aí eu Certo. coloco essa live também no meu canal também. E ela se torna também depois um podcast também no Spotify. Nossa, eu Então, não sabia, que legal. então elas ficam disponíveis também nestas plataformas para fim de outras pessoas terem acesso, né? À cultura, à informação. Então é isso. Esse projeto surgiu da pandemia, né? Possa também ser cultivado a cada vez mais, com a ajuda também de você que se tornou voluntária hoje. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Um Amém, a nós. forte Obrigada. abraço, uma santa noite. Amém. Boa noite.
Fiquem com Deus. Obrigada pelo convite. Tchau, Beijo, tchau. 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 Fique com Deus. Até mais. Eu acho que eu não sei sair, que eu sempre abro. Eu vou encerrar aqui e você encerra aí também.